bom? Em nome da Clélia, eu agradeço também a presença de todos, de modo especial a Elisa e a Cristiane. Ela avisou que ela está com algumas agendas e não vai conseguir participar, então, em nome delas, eu já agradeço todo mundo, de modo especial a Cris e a Elisa. E vamos à apresentação. A Cristiane Moraes Escudeiro possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho e mestrado em Educação Escolar pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, né? Atualmente é professora da Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Araraquara, aluna do curso de Letras da Univesp e tem experiência na área de educação com alfabetização de crianças e adultos e formação de professores. A professora Elisa, Elisa Maria Barbosa, é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Psicologia pela UFMG e doutora em Educação Escolar pela Unesp. Atualmente é professora assistente doutor 2 do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp. Tem experiência na área de educação com ênfase em Psicologia da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação de 0 a 6 anos, desenvolvimento e aprendizagem infantil e práticas pedagógicas, e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Educação Infantil e Teoria Histórico-Cultural, e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Infância e Educação, ambos cadastrados no Diretório de Grupos de Estudos dos Grupos de Pesquisa da CNPq. Muito obrigada a vocês novamente, Elisa e Cris, pela disponibilidade. A fala é agora. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer o convite da Patrícia, em nome da secretaria, e gostaria também de agradecer o aceite da professora Elisa em poder falar um pouco comigo, né, sobre essa pesquisa que eu tenho desenvolvido e sobre essa minha experiência prática. Né? Eu vou tentar ser um pouco breve, porque a gente tem 1 hora, mas, de antemão, eu queria já dizer que esse trabalho ele é resultado de 7 anos de experiência docente, que eu condensei em um curso de 1 mês e meio para professores, e que hoje a gente vai tentar fazer uma fala de 1 hora. Então, vai ser um pouco de uma corrida contra o tempo, né? Eu espero que vocês gostem, eu espero que supere as expectativas, porque, né, vocês acordaram cedo para nos ouvir, poderiam dormir até um pouquinho mais tarde, mas isso demonstra o quanto nós, professores, temos compromisso com a nossa formação, né, e quanto nós temos interesse em sempre buscar novidades e em aprender. Por isso, eu agradeço bastante. Pode colocar, Adolfo, por gentileza, o primeiro slide. A professora Elisa quer falar antes disso? Não, Cris, vamos começar. Depois Tá a bom. gente... O nosso trabalho se intitula Desenho e Alfabetização na Educação Infantil, uma proposta teórico-prática. De antemão, eu queria dizer que a gente apresenta esse trabalho com um pouco de cautela, porque, na verdade, a nossa ideia não é trazer uma receita, algo que seja extremamente prático, porque a nossa teoria, né, a teoria que a gente estuda, que embasa a nossa apresentação de hoje, é uma teoria muito complexa, né? E a gente precisaria ir a fundo aos conceitos, né? Mas como a gente não tem tempo hoje, eu vou citar algumas coisas e depois, à medida do possível, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode retornar no final. Eu estou um pouquinho nervosa, gente, eu juro, apesar de ser assim, estar afastada, né, de a gente estar na câmera, eu sei que tem muita gente aí. Então, a ideia não é trazer uma receita, né, uma coisa que a gente aplique, mas uma coisa que a gente possa pensar a prática a partir dos pressupostos teóricos, né. Então, nosso trabalho se intitula Desenho e Alfabetização na Educação Infantil, uma proposta teórico-prática. Pode passar, Adolfo. A Patrícia já falou sobre a minha formação, e eu achei importante destacar esse slide, porque se vocês observarem, toda a minha formação foi dentro de uma escola pública e gratuita, né? Então, nesse sentido, eu entendo que eu tenho o compromisso e o dever, né, já que a sociedade investiu na minha formação em trazer essa devolutiva.
Então, eu acredito que trabalhar na educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e pesquisar e sistematizar o que a gente consegue fazer com as nossas crianças, é, de certa forma, devolver todo esse investimento à sociedade. À medida que muitas famílias, né, muitas crianças não vão ter acesso ou não tiveram acesso ao ensino superior. Então, eu acredito que seja um compromisso, a partir do momento que eu tive um grande investimento na minha formação. Pode passar, Adolfo, por gentileza. Nós temos como objetivo apresentar a relação indissociável entre teoria e prática, apontar a importância do ensino intencional e dirigido para a educação infantil, mostrar uma proposta pedagógica para o desenvolvimento do desenho e da alfabetização, superar ideias e dificuldades encontradas entre os professores sobre o ato de desenhar e apresentar o desenho como uma atividade produtiva, ou seja, como um conteúdo em si. O que a gente escuta um pouco dos jargões, né? Na prática, a teoria é outra, ou a teoria é uma coisa e a prática é outra. Nesse caso, eu vou dizer que meu movimento é o contrário, porque eu ingressei no curso de pedagogia na Unesp de Bauru em 2005, e em 2007 eu transferi o curso para Araraquara, porque eu tinha a intenção de estudar duas teorias específicas, que era a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica. Então, nesse sentido, eu vou dizer que eu tinha a teoria, mas me faltava a prática, né? Então, a partir do momento que eu ingressei no concurso em 2014, eu fui aos poucos tentando aplicar a teoria que eu havia estudado na faculdade, né, na universidade durante o curso de pedagogia, no chão da escola. Eu fui tentando transpor os conteúdos, né, transpor as minhas leituras nas minhas práticas pedagógicas. E a partir disso eu fui sistematizando o trabalho que eu desenvolvi com a terceira, com a quarta, com a quinta, e que resultou o ano passado no curso de formação para os professores. Aqui especificamente a gente vai falar em relação ao desenho, né, e vou falar também conjuntamente com a professora Elisa. Pode passar, Adolfo, por gentileza. Então, a gente toma como referencial teórico a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, né? São duas teorias muito complexas, desculpa, eu estou um pouquinho nervosa ainda. São duas teorias muito complexas que a gente vai tentar trazer aqui alguns conceitos para a gente poder defender o ensino dirigido, sistematizado e a relação desse ensino com a produção do desenho e a alfabetização, né? Eu escolhi essa metodologia porque esses pressupostos teóricos defendem, acima de tudo, que a gente construa um outro tipo de sociedade, que a gente construa um outro tipo de escola, né? Esse suporte teórico, ele defende a escola, né? Ele defende que as pessoas precisam ter acesso a uma educação de qualidade. Ele defende que a gente precisa pensar um outro modelo de sociedade, e nesse sentido a gente precisa pensar em uma outra formação humana. E é pensando num outro modelo de sociedade e num outro modelo de formação humana que eu tomo essas duas teorias para pensar a minha prática escolar, né? Para essas duas teorias, a gente não nasce ser humano, né? Alguns professores usam o termo, nós somos pré-candidatos, a gente precisa se humanizar, né? A natureza, ela garante aos animais a sua atividade vital, né? Ela garante a sobrevivência. No caso de nós, seres humanos, não. Nós precisamos transformar a natureza para que a gente garanta a nossa sobrevivência. E a gente transforma a natureza a partir da nossa atividade vital, que é o trabalho. E esse trabalho, essa transformação da natureza, não só transformou a natureza, mas também transformou nós, seres humanos, né? A nossa espécie Homo sapiens, ao longo de toda a nossa evolução. E aí a gente pode dizer que a partir desse processo de trabalho, desse processo de transformação da natureza, o homem produziu cultura. Os animais não produzem cultura, né? Diferentemente de nós. E nesse processo de produção de cultura, a gente produz saberes, conhecimentos, instrumentos, objetos, né? Neste caso, para que a próxima geração se humanize, a gente precisa transmitir essa cultura, né? Para os próximos indivíduos, para as novas gerações. Porque a natureza não nos garante algumas coisas. E aí, a partir disso, a gente precisa criar e precisa humanizar, precisa transmitir para as próximas gerações. Nesse caso, a gente pensa que a instituição
qualitativamente formada na nossa sociedade para fazer isso é a escola, né? A história, historicamente, se constituiu como uma instituição responsável pela transmissão dessa cultura. A gente não vai entrar aqui, né, nos problemas escolares, a gente vai pensar na função da escola. A função da escola é transmitir cultura para as próximas gerações. Só que a gente sabe que a escola também tem contradições, porque a gente vive numa sociedade de classes. E, nesse sentido, nem todos os indivíduos têm acesso a essa cultura, a esse conhecimento. E, à medida do possível que a gente tem consciência disso, a gente toma como pressuposto que a nossa ação, né, a nossa escolha teórica, a nossa escolha metodológica, permite o acesso aos indivíduos a essa cultura que muitas vezes ele está afastado. Né? Então, é por isso que eu tenho essa escolha teórico-metodológica, por acreditar que a escola tem esse papel importante de humanização, né, e que a gente supere, à medida do possível, né, essas desigualdades. Pode passar, por gentileza. Então, como eu disse para vocês, eu estou fazendo um recorte, né, um recorte didático, para a gente poder compreender, para poder visualizar a teoria. A gente não pode observar esse recorte e tentar transpor diretamente para a prática. A gente precisa ler a teoria, a gente precisa a fundo, precisa estudar. Aí vocês me perguntam, ai, Cris, mas sempre deu certo? Obviamente que não, né? A gente sabe que às vezes a gente prepara as atividades e num determinado dia não dá certo, ou dá certo um pouco, ou a gente planeja alguma coisa e sai daquilo que foi esperado. Então, nem sempre deu certo, mas à medida do possível que a minha prática foi dando certo, eu fui tentando sistematizar, né? Eu fui tentando escrever sobre ela. Então, a partir das duas perspectivas, da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, eu vou expor para vocês como que eu sistematizei a minha prática. Então, eu coloquei nesse slide assim, para ensinar eu penso, né, que nós seres humanos temos uma atividade principal. O que é essa atividade principal? É o meio pelo qual o indivíduo se relaciona com a idade. Mas essa atividade principal, ela vai depender também do tipo de sociedade que esse indivíduo vive, do conteúdo que ele tem acesso. Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado em apresentar essa atividade principal, porque ela também não pode ser descolada da teoria. Ela tem que estar dentro de um contexto, dentro de um determinado tipo de sociedade. Então, eu olho para a minha criança e penso, qual é a atividade principal dela? No caso das crianças, a atividade principal dela, a forma como ela vai conhecer o mundo, conhecer a realidade, é através da brincadeira, da manipulação, das brincadeiras de papéis sociais, da atividade de estudo. Aí eu coloquei um pouco a faixa etária, mas também a gente vai discutir que essa faixa etária, ela não é precisa, porque ela vai se manifestar de acordo com o conteúdo, de acordo com o ambiente no qual esse indivíduo, essa criança está inserido. Depois, mais para frente, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, para ensinar, eu vou pensar na atividade principal dessa criança, vou pensar que nível de desenvolvimento infantil ela está, ou seja, qual é o período de periodização, vou pensar que função psicológica é mais determinante nesse momento que ela está, nessa idade que ela está, e vou pensar para quem ensinar, o que ensinar e como ensinar. Então, partindo dessas duas perspectivas, eu vou pensar a atividade principal, a periodização do desenvolvimento e as funções psíquicas, em conjunto para eu poder articular isso com a minha prática, tá bom? Lembrando que isso é só um recorte teórico, tá? A gente só colocou aqui para fins didáticos mesmo, para que a gente consiga ilustrar. Pode passar, por gentileza. Elisa? Bom dia. Queria reiterar a minha satisfação de poder encontrar, acho que pelo menos virtualmente, com uma boa parte, né? Acho que muitos dos professores que estão aí já me conhecem, né? Talvez tenham tido oportunidade de participar das nossas formações durante o programa Cresça e Apareça. E aí, então, acho que dispensa maiores apresentações, né? Acho que todo mundo já sabe mais ou menos por onde eu caminho e qual é o esforço que eu, junto com a Cris e todos os outros estudiosos dessa perspectiva teórica, né? Temos nos dedicado, que é
tentar construir uma perspectiva para o trabalho educativo com a criança pequena a partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica, né? Isso porque acho que é importante lembrar que estamos falando de duas teorias, né? Uma teoria do campo psicológico e uma teoria do campo pedagógico, e isso significa pensar que a teoria do campo psicológico, né, ela nos fornece conhecimentos importantíssimos a respeito de como a criança aprende, de como seu desenvolvimento está dividido, de como essas etapas do desenvolvimento se articulam entre si, né? E esta teoria em particular, né, a teoria da psicologia histórico-cultural em particular, nos indica o papel determinante que a organização do ensino, que a organização do trabalho educativo tem sobre o processo de desenvolvimento da criança. Mas nós não podemos perder de vista, ainda assim, que se trata de uma teoria psicológica, né? Portanto, quando a gente vai pensar na organização do ensino, nós precisamos buscar também um conhecimento que esteja sendo produzido no campo pedagógico, não é? Razão pela qual, então, toda vez que a gente pensa a psicologia histórico-cultural, nós somos condicionados a ter que pensá-la junto com a pedagogia histórico-crítica, né? E aí é importante lembrar que, embora o professor Saviani, né, que é o principal autor da pedagogia histórico-crítica, nunca tenha feito, né, um estudo direcionado para pensar a educação da criança bem pequena, nos pressupostos gerais da pedagogia da infância, nós podemos deduzir, né, princípios que possam, né, nos ajudar a organizar e pensar o trabalho da criança pequena, considerando para isso as suas especificidades, né? Eu combinei com a Cris, então, que faria com vocês aqui, muito rapidamente, uma discussão para vocês entenderem por que a gente considera, a partir da psicologia histórico-cultural, né, o desenho, assim como a modelagem, assim como a construção, né, assim como as atividades de recorte e colagem, e assim como, acho que a modelagem já falei, né, a gente considera isso, né, a partir dos estudos da psicologia histórico-cultural, como atividades acessórias do desenvolvimento da criança pré-escolar, né? A atividade central, a atividade guia da criança pré-escolar é a atividade de jogos de papéis sociais, né? Mas toda, né, o Vygotsky vai nos informar isso, paralelo a toda atividade central, há um conjunto de atividades acessórias, né, que agem no sentido de garantir o desenvolvimento da criança, né? Então, nesse caso, estamos falando da atividade guia, né, como sendo a atividade de jogo de papel, e as atividades acessórias, que na pré-escola tem entre elas o desenho. Por que isso é importante, pessoal? Porque, de cara, isso muda completamente a perspectiva que a gente tem de pensar o desenho, né? O desenho não é só uma ação livre da criança, o desenho não é só uma forma de manifestar sentimento ou percepção, né? O desenho tem uma função muito importante no processo de desenvolvimento das funções psíquicas que estão em desenvolvimento na criança nessa idade, né? Isso significa que ele contribui de forma indireta, né? Indireta, já que a forma mais direta é o jogo de papel, ele contribui de forma significativa para o desenvolvimento das funções psíquicas. E aqui a gente vai abordar o desenho, né, nesta perspectiva, lembrando que o desenho cumpre também na criança pré-escolar uma outra função muito importante, que é o desenvolvimento estético, né? Nós estamos relacionando aqui o desenho como uma pré-etapa da escrita, né? Como é que o desenho ajuda a criança a dar o salto abstrativo que ela precisa dar para entender que escrever é diferente de desenhar, mas nós não podemos perder de vista que o desenho tem também essa importância, como a Cris lembra, em si mesmo, no sentido de que ele também é uma experiência, o desenho, e aí toda vez que eu falar em desenho aqui, pessoal, considerem também a modelagem, considerem também a construção, né? Porque estamos falando desse conjunto de atividades acessórias, né? Então, aí o que eu queria, vou então falar rapidamente aqui com vocês de algumas características, especialmente aquelas que nos ajudam a entender por que o desenho é uma atividade acessória da atividade de jogo de papel, né? Ou seja, o que há de comum na atividade de jogo de papel que aparece também, então, nessas atividades acessórias? Quais são as conquistas que a criança tem a partir do desenvolvimento dessas atividades? E depois, lá no final, apresento 3 slides para vocês. Como a Cris lembrou, pessoal, tudo que nós estamos fazendo nesse momento, eu, a Cris e todo mundo que está estudando essa teoria, nós estamos construindo um campo, né? Estamos construindo um conhecimento, nós não temos nenhuma teoria pronta, né? Estamos partindo dos pressupostos
e tentando fazer propostas e pensar como é que a gente avança, né? Então, acho que, então, assim, a primeira coisa que eu queria lembrar é isso, né? O desenho também desenvolve o senso estético nas crianças. O segundo aspecto mais importante para a gente pensar, agora pensando na relação do desenho com a alfabetização, e depois eu posso reforçar isso, acho que eu vou deixar para falar isso lá quando eu for dar os exemplos que é melhor e a gente encaminha melhor o tempo aqui, tá? Acho que aí a coisa, então, vou destacar aqui com vocês 2 aspectos fundamentais para a gente entender por que é que o desenho é uma atividade acessória do jogo simbólico, né? Porque assim como o jogo simbólico evolui, né? Assim, então, por exemplo, quando a gente observa as primeiras ações simbólicas na criança, né? Que é, por exemplo, a criança pegar um pente e pintar o cabelinho do amigo, que a gente já observa ali pelo 3º ano de vida, né? E aí ela já está fazendo o papel do outro, né? Já não está mais penteando o próprio cabelo, mas está penteando o cabelo do outro. Assim como a gente percebe que há uma evolução aí, né? Ela começa penteando o cabelo do amigo, depois ela começa usando o pente, né? Depois ela usa o pente para pentear o pelo do cabelo do urso, depois ela usa o pelo para pentear a crina do cavalo imaginário, né? E ainda assim a gente também observa que depois ela para de usar o pente e começa a usar uma régua para fazer de conta que é o pente. Então, assim como há um processo de evolução na simbolização do jogo simbólico, né? Então, a criança vai progredindo, ela vai ficando cada vez menos dependente das situações concretas para agir e vai agindo de forma cada vez mais abstrata, né? Fazendo uso não dos objetos em si, mas daquilo que os objetos estão significando. O desenho também percorre um processo de evolução, né? Ele também passa de uma simples representação do objeto, né? E aí uma representação precária do objeto, né? Com poucos elementos, indo até uma representação bastante desenvolvida do desenho, mas o desenho precisa evoluir até o momento em que a criança percebe que há elementos da fala que não podem ser reproduzidos pelo desenho, né? Então, a criança tem que avançar até o momento em que ela percebe que, por mais desenvolvido que o desenho seja, existe um tipo de elemento determinante que o desenho não consegue traduzir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto o desenho é uma representação do objeto, a criança, quando desenha o objeto, desenha o que ela sabe sobre o objeto, a escrita não é uma representação do objeto. A palavra não representa o objeto, a palavra representa uma ideia, né? Então, nesse sentido, é que o desenho, depois que ele aparece, né, para a criança como uma forma básica de representação, ele precisa criar as bases para essa passagem, né, para esse salto abstrativo que a criança tem que dar no sentido de entender que existe uma forma mais evoluída de representação da realidade que se faz, então, pela escrita, né? E a segunda característica que, então, aproxima, né? Então, acho que o que une o desenho, a modelagem, a construção ao jogo de papel? O simbolismo, né? Todos eles são atividades que levam a criança a agir a partir da simbologia, né? E aí, acho que a segunda característica que eu queria dar para vocês aqui, para início de conversa nossa, é essa ideia de que e a Cris já falou isso, né? O que acontece com o psiquismo do homem a partir do momento em que o homem cria as ferramentas, a partir do momento em que o homem começa a produzir ações intencionais. E por que o desenho, então, se encaixa aí, né? Pelo fato de que, quando a gente faz um trabalho intencional com o desenho, com a criança, quando a gente dá uma solicitação para ela, né, sobre como ela tem que desenhar, o que essa criança tem que fazer? Ela tem que idealizar as ações e as operações internamente antes de fazê-las mesmo, né? Então, nesse exercício de idealizar, ou seja, ela tem que pensar primeiro o que ela vai usar, como ela vai usar, quais são os objetos, quais são as cores, né? Nesse exercício de idealizar, né, portanto, de simbolizar, é que, então, primeiro a criança constrói uma representação interna e depois isso se materializa em forma de uma atividade gráfica, né? Então, isso, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico,
é muito importante, né? Então, acho que agora pode passar, Adolfo, mas acho que a gente já pode passar, só para eu ver. Acho que então aí já pode passar, por favor, que a Cris também já fez essa discussão, né? E acho que aqui, olha, muito rapidamente, então, pessoal, só para a gente pensar, né, assim, como é que se desenvolve a percepção da criança no desenho? Então, a partir dessas 3 características que estão aí, né? O desenho é uma segunda realidade, ou seja, é um tipo especial da realidade, mais do que uma imagem ou uma representação da realidade, né? O que a criança faz é representar aquilo que ela sabe. Aos poucos a criança vai percebendo que as propriedades dos objetos não passam para o desenho, algumas sim, mas outras não, né? Eu já tinha falado então isso para vocês. E aos poucos a criança vai captando uma relação adequada entre a sua representação e a realidade, desde que os objetos que ela tem que desenhar sejam objetos conhecidos, né? Então, isso é uma informação importante. Se a criança desenha aquilo que ela sabe sobre o objeto, isso significa que quanto mais conhecimento sobre o objeto ela tem, mais a representação que ela fará pelo desenho será um pouco mais desenvolvidas, né? Acho que pode passar, Adolfo. Eu acho que aí agora eu vou destacar com vocês aqui só o finalzinho para justificar depois os slides lá do final, tá? Que então, assim, minha tarefa, né, a que eu me propus aqui, no sentido de avançar para além do que a Cris, né, vai trazer para vocês, seria então nós pensarmos juntos aqui como é que a gente vai aperfeiçoar o desenho e, ao mesmo tempo, como é que a gente vai criar as condições para que a criança perceba que ela precisa evoluir também para além do desenho, né? E aí, então, os slides lá do final que eu trago com o objetivo de nós pensarmos a partir desses 5 princípios que estão aqui no finalzinho desse slide, que são os princípios anunciados pela autora Lenly, né? A Lenly vai dizer que são essas 4 habilidades que a criança tem que desenvolver para se alfabetizar, né? Lembrando que nós não estamos aqui propondo que a criança seja alfabetizada na pré-escola, né? Mas que o desenvolvimento dessas habilidades devem ser feitos na pré-escola, né? Então, são 4, né? A Lenly vai dizer, a criança precisa de um grande desenvolvimento da percepção auditiva, a criança precisa de um grande desenvolvimento da percepção visual, a criança precisa entender que letras são signos, né? Ou seja, que letras representam, um conjunto de letras compõe uma palavra e a palavra representa uma ideia, um conceito, né? E isso vale também para essa 4ª habilidade, que é a criança entender, né, que as palavras não correspondem ao objeto, mas a um conceito, a uma ideia, tá? Aí devolvo para a Cris e depois eu volto no final. Obrigada, Elisa. Pode passar, por gentileza, Adolfo. Então, como a gente estávamos conversando, né, nós somos pedagogos, né, pedagogas, mas a gente vai buscar, dentro da psicologia histórico-cultural, um aporte teórico para entender como é que esse indivíduo se relaciona com a realidade, né, a partir da sua atividade principal. E aí eu coloquei aqui a título para a gente poder visualizar, né, para quem ensinar, o que ensinar e como ensinar. Isso é uma fala do professor Demerval Saviano. Então, eu penso na criança da 3ª etapa, na criança da 4ª e na criança da 5ª. Eu não coloquei aí nesse slide, a criança de CI, porque eu nunca tive experiência, infelizmente, eu trabalhei de 3ª a 5ª. Então, como a minha experiência foi só com essa faixa etária, eu sistematizei a partir dessas idades. Né? Então, a gente vai pensar, a gente tem uma criança de 3ª etapa, e aí a gente vai trabalhar conteúdos com ela, de cores, formas e quantidades. Mas para frente eu vou dizer por que eu escolhi esses conteúdos. Eu vou pensar qual é a atividade principal dessa criança na idade em que ela se encontra. Então, na faixa etária de 2, 3 anos, a criança ainda se encontra na atividade objetal manipulatória. O modo como ela se relaciona com o meio é tentando conhecer os objetos, tentando perceber as suas características, tentando nomeá-las. E aí a gente pode pensar que função psíquica é mais incisiva, né, mais incidente nessa idade. A gente pode pensar que a sensação, a percepção e a atenção. É claro que a gente não pode esquecer, perder de vista que as funções psíquicas, elas funcionam em conjunto, né? Elas atuam em conjunto dentro do nosso psiquismo.
Mas a gente conhecendo, né, partindo do pressuposto que determinadas funções psicológicas são mais ativas em determinadas idades, a gente pode criar um conjunto de atividades para que aquele processo psíquico seja desenvolvido. Como eu já falei anteriormente, né, no início, a natureza nos fornece as bases biológicas, mas as bases históricas e culturais a gente precisa se apropriar. Então, a criança nasce com sensação, percepção, atenção, memória, que a gente chama de funções elementares, e a gente precisa complexificar essas funções, que na teoria, né, da psicologia, a gente fala de funções complexas. Seria para a criança tentar desenvolvê-las. Então, se a gente pensar a criança de quarta etapa, a gente vai pensar nos conteúdos, cores, formas e quantidades. Qual é a atividade principal dela? É a brincadeira de papéis sociais, mas ela também ainda se encontra dentro da atividade objetal manipulatória. A criança de quinta etapa, a função psicológica principal, né, a gente vai ter a memória, o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. A gente tem a brincadeira de papéis, tem a atividade objetal manipulatória, mas algumas atividades, né, alguns conteúdos que a gente vai trabalhando com as crianças já vão preparando ela para o desenvolvimento da próxima atividade, que seria a atividade de estudo quando ela passar para o ensino fundamental. Então, todas essas funções e todas essas atividades principais, elas funcionam em conjunto. É como se nessa atividade que a criança está, nessa atividade principal, ela já está sendo gestada a próxima atividade. Só que isso vai depender do acesso que essa criança tem ao conhecimento, isso vai depender do conteúdo que ela tem, né, de como ela está inserida. E aí eu vou trabalhar mais alguns exemplos para a gente poder ilustrar. Pode passar, por favor. Para poder sistematizar essa atividade, eu parti de uma tese do Vygotsky, que ele fala que existem 3 fatores que influenciam o aparecimento da escrita, que são os conteúdos de quantidade, cor e forma. Então, a partir dos meus estudos, e sabendo dessa tese, eu fui tentar fazer isso na prática, eu fui tentar testar, vamos dizer assim, como é que essa tese se comprovaria na prática. Né? É claro que isso foi estudado há muito tempo, e a gente não pode descolar essa prática da perspectiva teórica, mas eu fui tentar fazer alguns estudos. Né? Se eu sabia que a quantidade, cor e forma promove o desenvolvimento da escrita a partir da relação com o desenho, eu fui tentar fazer isso na prática para poder ver, para poder observar se isso realmente acontecia, né, no cotidiano da sala de aula. E o Vygotsky também disse que possivelmente, né, conteúdos e conceitos como quantidade, cor e forma é que tenham feito com que a humanidade sentisse a necessidade de fazer registros, né? Esses conteúdos podem ter sido decisivos para o surgimento da escrita. Então, mais para frente a gente vai mostrar um pouco sobre isso. Pode passar, por favor, Adolfo. Então, sabendo dessa tese, de que conteúdos como cor, forma e quantidade, eles influenciam o desenho da criança, e que essa organização do desenho faz com que a escrita, ela surja, com que a escrita apareça, eu fui tentar sistematizar uma atividade no terceira etapa. Nessa época, em 2016, isso aconteceu em 2016, a secretaria estava fazendo uma avaliação, né, vamos dizer assim, do desenvolvimento das crianças. Eu não sei se vocês lembram. No caso da terceira etapa, a avaliação seria do desenho do esquema corporal. Então, eu tinha essa avaliação, tinha a perspectiva teórica, tinha essa teoria, e eu fui tentar organizar uma prática para poder pensar, para poder observar a evolução do desenho das crianças. Então, eu montei uma sequência didática para 3 meses, né, trabalhando com 5 passos, né. Eu trabalhei músicas, danças, jogos e brincadeiras no primeiro momento, depois observação e percepção do próprio corpo, lembrando que a criança de 3 anos, a atividade dela, a atividade guia, a atividade principal dela é a manipulação de objetos. Então, o meu terceiro passo foi trabalhar com manipulação de objetos, para que eu pudesse observar como que as funções sensação, percepção e memória, né, de certa forma, eram ativadas dentro daquela atividade. Depois disso, eu comecei a trabalhar desenhos com diferentes instrumentos e técnicas, sempre com modelo, e aí a gente vai discutir mais para frente por que é importante usar modelos iniciais, não deixar que a atividade da criança seja livre.
E aí, por fim, eu fui tentar trabalhar atividades mais simples, nos quais a criança, a partir da experiência com a manipulação de desenho, de objetos, e com a experiência de desenhos com diferentes modelos e técnicas, começasse a completar as partes do corpo. E aí eu coloquei embaixo, né, como fazer a relação dessa tese, conteúdo, forma e quantidade, com desenho e alfabetização. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Eu trouxe 3 slides com fotos, mas eu trouxe também para a organização didática, porque eu trabalhei essa tese, eu trabalhei as atividades de manipulação de objetos e eu trabalhei também essa sistematização das funções psicológicas todas em conjuntos, mas aqui eu coloquei só para a gente poder visualizar. Então, eu fui trabalhar atividades com a terceira etapa, que envolvesse quantidade, cores e formas. Então, eu trabalhei com objetos, para que as crianças percebessem nesses objetos, através da manipulação, a questão da quantidade, das cores e das formas. Então, eu trabalhei atividades gráficas, atividades plásticas, atividades de observação, atividades de classificação, atividades de contagem, trabalhei atividades individuais e atividades coletivas para que as crianças se apropriassem, né, desse conteúdo, que naquele momento era decisivo para o desenvolvimento do desenho. Pode passar, Dô. Então, eu também trabalhei, além das cores, fórmulas e conteúdos, trabalhei atividade objetal manipulatória, na qual as crianças se observavam no espelho, elas construíam objetos, né, construíam um esquema corporal, elas manipulavam bonecos para elas trabalharem a questão da sensação, da percepção, da atenção, elas desenhavam juntas, eu acho que isso é muito importante a gente fazer com as crianças pequenas, à medida do possível, tentar fazer atividades coletivas nas quais as crianças possam trabalhar juntas. Eu trabalhei com quebra-cabeças, vocês podem olhar, tem fotos maiores, né, quebra-cabeças do esquema corporal, nos quais as crianças possam trabalhar coletivamente e nos quais as crianças possam trabalhar individualmente. E tem uma atividade aí das brincadeiras de papéis sociais, que em algumas crianças já começavam a se manifestar. Pode passar. E aí fui tentar trabalhar atividades nas quais as crianças pudessem desenvolver as funções psíquicas, no caso, a sensação, a percepção e a atenção. Então, eu trabalhei atividades que envolvessem a questão estética, a questão da visualização gráfica, a questão de completar desenhos, de fazer trabalhos em conjuntos. Essa primeira imagem aí, que tem várias fotos, as crianças tinham que ordenar as fases da vida. Então, era uma atividade de percepção, de atenção. Só para a gente ilustrar um pouco como é que a gente pode fazer essas atividades, como a gente pode organizá-las. Pode passar, Adolfo, por favor. E eu trouxe também algumas fotografias do meu antigo caderno de música. Hoje eu com certeza faria uma atividade diferente, mas naquela época, devido à minha falta de experiência, eu consegui organizar dessa forma. Então, no caderno de música, depois de trabalhar toda aquela questão de observação, de percepção e de manipulação de objetos, eu tentava transpor aquela experiência da criança para a atividade gráfica. Então, todos os dias a gente fazia alguma atividade no caderno de música, no qual a criança precisasse representar aquilo que ela brincou, mas de uma maneira, assim, gradual. Então, o desenho dela, ele ia se complexificando conforme a atividade também se complexificava. Porque não adiantava eu pedir para a criança desenhar se ela não tinha um modelo. Inicialmente, ela não tinha experiência com esse desenho. Então, ela precisava, aos poucos, se apropriar. Então, a ideia é que ela, a partir de um suporte, a partir de um modelo, a partir de uma intervenção, ela conseguisse estruturar o esquema corporal. Então, eu trabalhei com caretas, para as crianças poderem observar as partes do rosto. Nesse segundo slide tem aquela música do Macaco da Floresta, então eu coloquei como intervenção um bolo, né, e a partir disso as crianças tinham que desenhar a festa. Eu coloquei a música da boneca de lata, e aí eu coloquei uma parte para as crianças completarem, que seria a cabeça. Eu trabalhei a música do chapéu, que as crianças tinham que representar o rosto, a figura humana. Eu trabalhei trava-línguas, né, no qual as crianças tinham que construir o esquema corporal do rei, e notem aí que do lado do rei tem um risco, né, que a criança desenhou um rato,
tem um pinguinho. Esse pinguinho ela representou como queijo. Então, para você ver, né, quando a criança conseguiu organizar esse desenho, ela já conseguiu pensar em outra coisa. Nesse momento, ela não conseguia desenhar um rato e o queijo, mas ela tentou representá-lo, né, de alguma forma, fazendo ali uma garatuja e um pinguinho para representar outros elementos do desenho. Ela acrescentou outras coisas. Então, eu só trouxe aqui um exemplo para a gente pensar como que a gente pode transpor essa perspectiva teórica para a prática, pensando na atividade principal da criança, no período de desenvolvimento no qual ela se encontra e nas funções específicas que a gente precisa mais trabalhar de acordo com essa idade. Pode passar, por gentileza. E aqui eu trouxe o resultado, né, de um trabalho. Então, pensando na criança de terceira etapa, eu trabalhei conteúdos, cor, formas e quantidades ao longo de 3 meses. E aí eu mostrei para vocês o rol de atividades que eu fiz. E aí eu fui pensar que a forma como essa criança se relaciona com o meio é através da atividade manipulatória. Eu mostrei para vocês alguns exemplos. E aí eu trabalhei algumas atividades que proporcionassem desenvolvimento de algumas funções. Então, a gente pode olhar esse quadro, né, com esses 4 desenhos do lado esquerdo, como ocorreu a evolução do desenho, observando o primeiro desenho, o segundo, o terceiro e o quarto. Como a criança, a partir dessa relação com o meio, a partir essa experiência, né, com as atividades, com os conteúdos, ela vai aos poucos elaborando melhor o seu desenho, ela vai complementando o seu desenho com outras partes, né? Inicialmente a gente vê um desenho que a gente chama, né, de homem-batata ou de girino, que só tem a cabeça, os olhos e as partes do corpo, né, os membros saem da cabeça, e ao final do desenho dela, ela já consegue esquematizar melhor. A gente percebe a organização do rosto, com outros elementos como orelha e nariz, o corpo dela já apresenta alguma forma e algum volume, né? Ela começa a colocar quantidades nos dedos, então a gente vai vendo um pouco da evolução desse desenho. E aí, do lado direito, tem um desenho de final de ano, porque eu fazia a cada 3 meses, eu recolhia os desenhos das crianças para ter como registro. E se a gente observar, a gente pode ver que o desenho também tem uma descontinuidade, como se a criança avançasse em alguns momentos e em outros momentos ela retornasse para uma fase anterior, porque a gente entende que é um processo, ela ainda está se apropriando de alguns conteúdos. Eu não sei se vocês conseguem ver, do lado esquerdo do desenho, desse desenho que está... O desenho está do lado direito, mas embaixo do lado esquerdo tem uma linha, tem como se fosse um rabisco, passa pelo pé e vai subindo pela margem, vocês estão vendo? E aí, o que ele fez? Notem que o desenho do esquema corporal dele aqui já está mais organizado. Então, o que ele fez nesse momento? Ele escreveu o nome dele. Ele escreveu com essas linhas que passam por baixo dele, né, o nome dele, como se ele quisesse imprimir uma assinatura. Então, a gente volta lá na tese, né, que conteúdos, cores, que quantidades, cores e formas, eles organizam o desenho e fazem com que isso promova o desenvolvimento da escrita. Se a gente observar, depois que o desenho está todo organizado, a criança, ela se desprende um pouco, né, desse conteúdo, ela não precisa pensar tanto em como vai fazê-lo. Então, nesse momento, a gente começa a perceber que a criança sente uma outra necessidade, ela sente a necessidade de escrever, ela sente a necessidade de assinar, de dizer que aquele desenho é dela. Então, eu só trouxe esse exemplo, eu vou mostrar um outro, mas eu tenho outros exemplos, desenhos das crianças, nos quais, depois que o esquema corporal está organizado, ela começa a pensar que ela pode escrever sobre esse desenho, ou que ela pode escrever, né, que ela pode assinar, que ela pode escrever o nome dela. Pode passar, por gentileza. E aí, voltando, a gente tem uma frase do Leontiev que diz: não é a idade da criança que determina o conteúdo do estágio do desenvolvimento, mas os próprios limites de idade de um estágio, pelo contrário, depende de seu conteúdo e se altera para e passo com a mudança das condições históricas sociais. Então, a gente pensa a atividade da criança a partir da sua periodização do desenvolvimento. Então, a gente pode pensar a criança de 3 anos, ela tem como conteúdo, né, atividade objetual manipulatória, mas isso não necessariamente tem relação com a idade, isso vai ter relação com a
experiência social, né, com o meio no qual essa criança se encontra. E aí eu trouxe um exemplo, né, desses alunos que eu tinha na época, a Ayla e o Rodrigo. O Rodrigo era uma criança, esse desenho que eu apresentei para vocês anteriormente era o do Rodrigo, e depois de uma determinada atividade de manipulação, os objetos estavam no chão, e ele pegou os objetos e começou a brincar. E essa aluna, Ayla, pegou um objeto, colocou debaixo do braço e segurou na mão dele e disse assim, vamos, filhinho. E aí ele olhou para ela, ficou bravo e tirou a mão, falou assim, eu não sou o seu filhinho. Então, para a gente poder ilustrar que essa aluna já tinha como conteúdo as brincadeiras de papéis sociais, porque ela olhou o objeto e transformou em uma outra coisa. Quando ela pegou aquele objeto do chão e colocou debaixo do braço, ela virou uma mãe. E logo aquele aluno, né, o colega de classe dela, virou um filho. Mas como ele ainda não estava nesse momento, né, isso ainda não era o conteúdo da atividade dele, ele estava mais preocupado em continuar manipulando os objetos, aquilo chamava mais atenção dele do que uma brincadeira de papel social. Né? Eles tinham a mesma idade, tiveram acesso aos mesmos conteúdos na escola, mas vamos dizer que a experiência deles, nesse momento, era diferente. E essa aluna, em vários momentos, ela tentava, vamos dizer assim, puxar as brincadeiras de papéis, os jogos de papéis com as crianças, né? Mas nem em todos os momentos ela conseguia. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente poder ilustrar que o conteúdo do estágio depende, né, da relação da criança com o meio, e ele vai se alternando também, de acordo com a experiência dela. Pode passar. Aí, eu trabalhei um pouco com as professoras no meu curso sobre algumas perguntas, né, sobre algumas coisas que a gente se indaga, né. O desenho não deve ser livre? Por quê? Devemos sempre intervir no desenho da criança? Mas e a liberdade, a criatividade e a imaginação? A atividade direcionada não prejudica o desenvolvimento? A intervenção do professor não cria desenhos iguais e estereotipados? Como ficam brincadeira e ludicidade? Então, aqui eu trabalhei algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las nos próximos slides. Tá? Pode passar, Adolfo. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo dos dois desenhos o desenho livre e espontâneo das crianças. Se vocês notarem, a gente mal consegue enxergar, né? Eles foram feitos com lápis de cor. A gente tem aí uma garatuja e a representação de um hominho, né? Que parece uma batatinha. E depois de 3 meses de atividade dirigida, né, intencional, a partir das fotos que eu mostrei para vocês, as crianças desenharam novamente. Então, a gente percebe como elas dominaram alguns elementos que estruturam, né, o esquema corporal. Já aparece volume, aparece quantidades, aparece as formas, né? Nesse momento, eu não trabalhei pintura com as crianças, mas talvez a gente pudesse organizar uma atividade nas quais as crianças pensassem esteticamente e eu direcionar essa pintura nos desenhos. Então, é só para a gente ilustrar um pouco dessa evolução dentro de uma atividade dirigida e intencional. Pode passar, por favor. Aqui, eu trabalhei mais para o final do ano a história do João e o pé de feijão. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês 3 desenhos. Nesse caso, essa aluna, ela não desenhou o João, ela desenhou ela mesma. Então, aqui a história não era o João e o pé de feijão, ela falou que era a Helena e o pé de feijão. Observem bem como essa criança, depois de ter dominado como que a gente constrói o esquema corporal, notem que o desenho dela tem formas geométricas, né? A gente vê o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo, tem quantidades, né? Ela coloca dedos, ela coloca volume, o cabelo dela tá preso, né? Ela coloca um risquinho, como se fosse um elástico. Então, nesse momento, a criança já consegue se desprender, né, desse modelo, porque ela já se apropriou de alguns conteúdos, e a partir disso ela consegue criar outras formas. Então, a ideia de que o desenho livre, ele incide mais no desenvolvimento, ela é um pouco falsa, porque essa criança, ela só conseguiu pensar em colocá-la no desenho, conseguiu fazer o desenho, quando ela já dominou o próprio conteúdo, né, do esquema corporal. E aí eu coloquei, a cor mais próxima do real não ajuda na percepção do desenho, na distribuição das imagens para o papel, porque os 3 desenhos que eu vou mostrar, eles são desenhos feitos a partir de um modelo. Eu fiz na lousa, com as crianças, passo por passo.
E a partir desse modelo, as crianças foram fazendo o seu próprio desenho. Então, para a gente pensar, os desenhos são estereotipados? Eu vou mostrar para vocês que não. Pode passar para o próximo. Então, essa criança teve acesso ao mesmo modelo que eu fiz na lousa. Eu fiz desenhos com traços simples, né? Elementos que as crianças já conhecem, como o sol, as nuvens, o esquema corporal, a terra. Eu trabalhei a história com eles, então a gente pode ver. Cor, forma e quantidade precisam ser elementos articulados em desenho? Sim, para que a criança consiga perceber, né? Ela consiga se atentar para elementos específicos. Então, quando a gente ajuda a criança a desenhar, a gente também ajuda ela a perceber as formas nos desenhos, as cores nos desenhos, as quantidades no desenho. Então, nesse sentido, a gente afirma que o desenho, inicialmente, ele precisa ser dirigido, para que só depois, né, do ponto de partida, esse desenho precisa ser dirigido. E aí, usando a fala do Saviani, quando essa criança se apropriar daquele conteúdo que inicialmente o professor, né, tinha a intenção de fazer com que ela aprendesse, quando ela está no ponto de chegada, é que ela tem condições sozinha de fazer, vamos dizer, livremente o seu próprio desenho, como foi o caso do desenho anterior da Helena. Pode passar. Esse desenho também, eu fiz o mesmo desenho na lousa e a criança foi fazendo o seu próprio desenho a partir de um modelo, a partir de uma observação e da atenção e de alguns conteúdos também que ela tinha na memória. Então, se a gente observar, não são desenhos estereotipados, mas são desenhos simples, né? São desenhos mais rudimentares. Mas se a gente pensar que a criança inicialmente precisa ter um modelo, é só tendo esse modelo que depois ela consegue criar sozinha, ela consegue imaginar sozinha, né? E aí eu coloquei, nosso olhar não se adapta melhor ao desenho quando as cores estão em sintonia? Sim, cores, formas, né, quantidades estão em sintonias num desenho para que a criança consiga prestar mais atenção. E aí, pode passar. Aí eu coloquei aqui que a organização das formas, cores e quantidades auxiliam na disposição estética dos desenhos. A partir disso, não seria interessante incentivar e intervir no modo como a criança desenha e pinta, aprimorando essa qualidade? O sol, por exemplo, não precisa seguir o padrão do amarelo, né? Já que o pôr do sol também é representado por cor laranja, vermelho, cor de rosa. No entanto, ele precisa ser representado inicialmente, né? E eu digo, a partir de um elemento-chave, para que depois possa ser modificado pelo sujeito que desenha, como um conteúdo que já foi apropriado e agora pode ser usado livremente. Então, aqui a atividade da criança nunca é livre do ponto de partida. A criança só vai ser livre, né, vamos pensar, no ponto de chegada, quando ela conseguir dominar aquele conteúdo que o professor já domina. Então, aqui nesse caso, ser livre significa se apropriar dos elementos, dos conteúdos, para que você consiga desenhar sem a ajuda do professor ou sem a ajuda de um outro adulto. Então, a liberdade nunca é do ponto de partida, a liberdade é no ponto de chegada. E por que não usar tons, né, de outras cores e fazer outras representações? Porque a gente discute muito isso, mas vai desenhar só o sol de amarelo? Inicialmente pode ser que sim, mas depois você vai trabalhar outros tons com as crianças. Vai desenhar a nuvem só de azul? Pode ser que inicialmente sim, com um elemento chave de representação, para que depois que ela domine a cor, a forma e o conteúdo, ela possa se expressar de outro jeito. E aí é papel do professor disponibilizar, né, outros conteúdos para que ela amplie esse repertório. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida. Pode passar, por favor. E aí, nas palavras do Saviani, aprender significa adquirir um hábito. Adquirir um hábito significa criar uma situação irreversível. Então, para que a criança consiga desenhar sozinha, ela precisa criar uma situação irreversível, né? Ela precisa aprender a dominar esses conteúdos, porque só assim ela vai conseguir fazer livremente o seu desenho. Né? E, a partir disso, ampliando, né? Fazendo com que ele fique cada vez mais complexo. Pode passar. E aí, eu trouxe para vocês essa imagem, né? Se a gente parar para observar a natureza, as cores, formas e quantidades estão em harmonia, estão em sintonia. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar também a qualidade estética desses desenhos com as crianças. E a gente pode, inicialmente, pensar essa questão estética, trabalhando a harmonia das cores, formas e quantidades, para que depois as crianças consigam dominar, né, e desenhar outros tipos de desenhos, até formas mais abstratas. Pode passar.
Aí eu vou sair um pouquinho da experiência com a terceira etapa e vou entrar um pouquinho na experiência com a quarta e com a quinta etapa, tá bom? Para a gente pensar como que a gente visualiza a relação do desenho com a alfabetização. Aqui eu tenho um desenho de uma criança, ela estava na terceira etapa, já para fazer 4 anos, e ela já conseguiu organizar o esquema corporal. Notem que ela está fazendo bolinhas perto do rosto, do pescoço, da boca. Aí essas bolinhas são o nome dela, né? Eu perguntei, o que você está fazendo? Ela falou, estou escrevendo o meu nome. Então, o Vygotsky vai dizer, né, que a partir do momento que a criança consegue organizar, né, essa atividade em conteúdos como core formas, a criança consegue se descolar dessa forma, né? Ela não precisa mais ficar tão atenta a esse conteúdo, porque ele já está organizado. Ela já consegue fazer o esquema corporal sozinha. E a partir disso, ela pode pensar em outros conteúdos, como a escrita. Nesse desenho, parece que a escrita está surgindo de dentro desse desenho, né? Parece que ela estava ali sendo gestada, e a partir do momento que a criança conseguiu dominar como se desenha o esquema corporal, essa escrita começou a aparecer, né? Como se a escrita ela surgisse, ela viesse de dentro do desenho, né? Colocando uma imagem mais ilustrativa. Então, eu coloquei lá em cima. Quando a criança automatiza, né, segundo o Saviani, o ato de desenhar, ela adquire um aprendizado porque consegue fazê-lo sozinha, isto é, sem modelo ou auxílio do professor. Assim, passa a ter liberdade para pensar em outros conteúdos à medida que sua atenção já pode ser dirigida a outros objetos, nesse caso, a escrita. Se agora consegue desenhar sem ajuda, utilizando cores, formas e quantidades, seu próximo passo será dizer que seu desenho pertence a ela, imprimindo-lhe uma assinatura. Do lado direito, a criança também começou a imprimir a sua assinatura no desenho. Mas, nesse caso, como a família ensinava a escrita das letras do nome dela, algumas letras começaram a aparecer. Ela chamava Amanda. Então, a gente vê aí um pouco da letra M, um pouco da letra A. Então, do lado esquerdo, essa criança não tinha o domínio do nome, mas do lado direito, essa criança já conhecia um pouco da escrita do nome, porque a família, como era uma família de adolescentes, né, e de outras pessoas mais adultas, e ela era uma das poucas crianças, a família ensinava esses conteúdos, então ele surgia no desenho. Pode passar. E aí a gente vai pensar um pouco sobre isso, porque o Vygotsky, ele traz algumas críticas, que ele fala que a escrita na escola é ensinada como uma atividade motora, não como uma atividade cultural complexa, né? Ensinar as crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de letras. Talvez tenha sido a necessidade de registrar quantidades que, historicamente, deu origem à escrita. Então, a gente pode pensar assim, a gente faz a crítica, a antecipação do ensino fundamental na educação infantil. E, nesse caso, a gente sabe que essas práticas existem, e aí, nesse sentido, a gente pode dizer que essas práticas estão ensinando uma atividade motora, né, e não uma atividade da linguagem escrita, uma atividade da linguagem complexa. Então, a gente vai pensar, como repensar qualitativamente essas práticas? Eu não estou fazendo crítica a essas práticas, eu acho que nós, professores, a gente tem... A mensagem aumentou. Nós, professores... Aumenta lá, entendeu? Nós, professores... Você consegue tem alguém com o microfone aberto. A ideia é pensar aqui como que a gente requalifica essas práticas na educação infantil e pensa uma unidade para a nossa etapa de ensino. Então, eu vou mostrar um pouco aqui como que eu pensei. E não trabalhar a escrita como uma atividade motora, mas trabalhar a escrita como uma atividade cultural complexa. Pode passar. Pode passar. E aí, como que a gente trabalha a escrita como uma atividade cultural? A gente precisa ensinar a história da escrita para as crianças. Então, diferentemente da terceira etapa, na atividade de quarta e quinta etapa, eu fui trabalhar a história da escrita com as crianças. Eu fui trabalhar o movimento de evolução. Como, a partir de uma necessidade humana, o homem
passou a desenhar e passou a escrever. Então, eu trouxe para as crianças atividades sobre a história da escrita, eu trouxe livros para eles poderem observar como era a vida na Idade das Cavernas, eu trouxe vídeos, eu trouxe imagens, porque quando a gente pergunta para as crianças quem inventou a escrita e por que elas precisam aprender a escrever, eu não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas eu ouço muito assim, que quem inventou foi Deus, ou foram os artistas, né, porque as letras geralmente vêm acompanhadas de desenhos, ou fui eu que inventei. Então, a ideia é fazer com que a criança conheça a atividade escrita como uma atividade cultural, né, como uma atividade de necessidade de desenvolvimento humano, porque a gente precisa requalificar as práticas que acontecem na educação infantil. Pode passar. Então, eu trabalhei a vida na pré-história, para que as crianças conseguissem entender, né, como que os homens das cavernas conseguiam se comunicar. Se a gente está falando em linguagem, a gente está pensando em comunicação. Se a gente está pensando em comunicação, a gente está pensando numa necessidade humana. E eu fui na raiz dessa questão. Eu fui mostrar para as crianças como que a gente se apropriou da linguagem. E aí eu usei essa história do Nicolau Tinha uma Ideia, que é a história de um homem da caverna, em que ele vai andando, né, pela sua vizinhança e vai tentando solucionar problemas. A partir do problema, ele vai tendo algumas ideias. Então, eu fui trabalhar com as crianças essa representação, né, a partir de um problema, de uma necessidade, a gente pensa numa ideia. E a partir dessa ideia, para que o outro entenda, nesse momento, como não existia comunicação oral, era feita através dos desenhos. Então, aí tem uma ilustração do caderno de texto das crianças, trabalhando com esse livro, para as crianças pensarem uma ideia. Então, eu coloquei aqui, desenhe uma ideia a partir de um problema que existia no livro. E aí embaixo tem 2 desenhos. Então, depois de trabalhar com as crianças, vídeos, imagens, né, e textos sobre a vida na pré-história e a atividade escrita, a história da escrita, eu fiz um desenho com modelo na lousa. E as crianças desenharam, né, no caderno, seus próprios desenhos. Notem que mesmo que eu tenha desenhado na lousa, os desenhos não são iguais. Inclusive, nessa etapa de quinta etapa, nessa faixa etária, as crianças conseguem colocar outros elementos, né? No desenho do lado esquerdo, o homem está fazendo uma representação de que ele foi caçar, e do lado de fora ele está acendendo uma fogueira. Eu não tinha feito a fogueira no meu desenho, mas como a criança já tinha assistido um vídeo da pré-história sobre isso, ela acrescentou esse elemento. Do lado direito, ela também colocou que ele foi caçar. Se você notar, ela desenhou o homenzinho com uma flecha na mão, né, um arco. Tem um animal na parte de baixo, com uma flecha. E do lado de fora, ela desenhou o animal vivo. Então, ela desenhou 2 sequências. Do lado de fora, esse animal vivo. E do lado de dentro, ela colocou a ideia do que ela fez nesse animal. Porque eu trabalhei com as crianças a ideia de que o desenho precisava representar uma ideia, para que quando outra pessoa olhasse, ela pudesse compreender, já que naquele momento eles não podiam falar, eles não sabiam falar, era tudo através de gestos e de desenhos. Então, apesar de ter sido o mesmo desenho como modelo, as crianças ilustraram de acordo com o conteúdo que elas tinham se apropriado naquele momento. Pode passar. E aí eu fui trabalhar também com as crianças como que ocorriam as primeiras formas de comunicação na pré-história. Então, eu trabalhei com carvão, eu trabalhei com aveia e com graveto, eu trabalhei com tinta para representar o sangue dos animais, eu trabalhei com argila. Então, eu trabalhei com os principais instrumentos de registros que os homens foram tentando adaptar, né, até que a gente chegasse no surgimento do papel. Então, eu fiz com que a criança reproduzisse a história da escrita, e também para elas compreenderem que não era fácil fazer um registro dessa forma, que não era fácil escrever dessa forma, né, porque existiam os fenômenos naturais, podia chover e apagar o desenho, carregar pedras de argila ficava pesado, né, nem sempre tinha o sangue dos animais para poder expressar essa ideia. Então, eu trabalhei um pouco também com as crianças de como que a escrita, ela surgiu de uma necessidade, mas ela precisava evoluir, porque era difícil se comunicar também dessa forma. Vou tentar ser mais breve, pode passar. E aí eu fui trabalhar com as crianças as formas de comunicação, né, os registros dos desenhos, das ideias no caderno de desenho, e eu também comecei a trabalhar com eles o surgimento da escrita.
com aquela velha história dos pastores de ovelha, que ele abre, né, a cerca de manhã para que as ovelhas saiam para pastar, e aí ele tem a ideia de cada saída de uma ovelhinha, ele vai colocando uma pedrinha no saquinho, né? E aí, no final do dia, conforme as ovelhas retornam, ele vai tirando essas pedras do saquinho. Se sobra alguma pedrinha no saquinho, ele entende, né, ele percebe que está faltando algum animal no seu rebanho. E aí eu fui tentando fazer com que as crianças percebessem que carregar o saquinho nem sempre era algo fácil, porque ele podia ficar pesado, ele podia rasgar, ele podia perder as pedrinhas. Então, os seres humanos tiveram a necessidade de criar outras formas de registro. E aí eu trabalhei que os seres humanos começaram a tentar registrar através de riscos em ossos, através de nós em cordas, e fui tentando resgatar com as crianças toda essa reprodução da necessidade humana de registrar de alguma forma. E aí eu trabalhei também por meio da brincadeira, né, que as crianças construíram a cerquinha, elas tiravam as ovelhas, guardavam as pedrinhas, para elas conseguissem reproduzir esse momento. Pode passar. E aí fui tentar trabalhar como que esse desenho, como que essa ideia poderia transpor numa linguagem escrita, né? Infelizmente, eu não consegui dar continuidade a esse trabalho, porque veio a pandemia. Então, isso foi uma atividade que eu consegui desenvolver no início do semestre, de fevereiro e março, depois a gente parou. Então, a ideia aí, nessa atividade, é para as crianças tentarem compreender como é que os símbolos, né, se transformavam em palavras, como é que os símbolos viravam letras. Então, eu fui trabalhando as vogais iniciais, porque se a gente pensar as primeiras formas de comunicação, eram simples. E quando a gente começa a trabalhar com as crianças, a gente trabalha formas de comunicação simples, né? O oi, o eu, o ai. Então, eu fui tentar trabalhar um conteúdo da pré-escola, tentando relacioná-lo à questão do conhecimento da escrita na história da humanidade. Eu vou tentar avançar mais um pouquinho. Pode passar. E aí, eu trouxe isso para vocês e eu vou falar um pouco da experiência com o curso de professores, tá? Eu vou tentar ser um pouco breve por causa do tempo. Então, quando eu fui tentar trabalhar com um curso com as professoras, eu levei um pouco dessa fala que eu trouxe aqui para vocês hoje e levei essa tese, porque eu sempre tive dificuldade para desenhar. Então, para desenhar, eu sempre precisei de ajuda de modelos. Eu fui tentar trabalhar com as professoras como o modelo é importante, como ele auxilia nesse desenvolvimento do processo inicial com as crianças. Pode passar. Aqui tem o desenho, que a gente também discutiu no curso, né? A trajetória do desenho infantil, desde as garatujas até um desenho mais complexo, no qual a criança consegue colocar uma ação no seu desenho, né? Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe o desenho que as professoras fizeram durante o curso, porque eu queria que elas compreendessem que, apesar das dificuldades, a gente pode criar meios, né, para poder superar. E aí eu fui trabalhar com elas a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Eu dei o suporte, eu fiz a intervenção, eu coloquei modelos a partir de formas geométricas, elas conseguiram criar desenhos. Então, a primeira etapa do curso era a gente romper com essa ideia de que desenhar é difícil. É difícil, sim, se a gente não coloca, não estabelece modelos. Então, se para nós adultos é difícil desenhar sem modelo, imagine para as crianças sem repertório. Então, a ideia era tentar superar isso, que é necessário intervir e trabalhar com modelos iniciais. Pode passar. Aqui também tem eu trouxe desenhos de referências que as crianças costumam fazer, que é casas, animais, paisagens, pessoas. E aqui tem os desenhos das professoras. Pode passar. E aí eu trabalhei também com elas a importância de a gente realizar atividades coletivas com as crianças a partir de uma temática. Nesse caso, eu propus que elas trabalhassem cores, formas e quantidades a partir de um tema, trabalhassem coletivamente. Então, a gente precisa pensar também em atividades na escola nos quais as crianças também trabalhem coletivamente, nos quais elas consigam elaborar um desenho em conjunto, nos quais elas consigam ilustrar, fazer uma representação, em que todas elas contribuam com alguma parte, né, para que a criança participe de todo um processo coletivo de construção. Esse foi a representação do modelo dos desenhos das professoras. Pode passar. E aqui eu trouxe, né, eu tomei a liberdade de colocar aqui o resultado do trabalho com a formação, né, de professores, nos quais elas tentaram, né, no pouco tempo que a gente teve para conversar, elas tentaram fazer essa relação
entre a tese da cor, forma e quantidade com a alfabetização. Então, elas foram tentar requalificar a prática, tentar pensar em outros modelos para a gente trabalhar a alfabetização, trabalhar a escrita das letras, trabalhar esse processo de desenvolvimento da escrita. Então, aqui elas trouxeram, né, os desenhos, eles ficaram comigo, e eu trouxe aqui para a gente poder ver como que a gente pode fazer essa relação do desenho com a alfabetização, pensando também num trabalho estético, num trabalho artístico com as crianças. E aí elas trabalharam massinha, trabalharam tintas, trabalharam com EVA, trabalharam com pinturas, pode passar. Então, aqui elas trabalharam com folhas, tudo a partir de uma intervenção, né? Então, elas faziam uma intervenção no papel e, a partir disso, né, elas orientavam a atividade das crianças para que elas conseguissem fazer essa relação entre o desenho e a alfabetização. Pode passar. Então, aqui eu tenho desenho com tecido, desenho com carvão, com giz, né, com massinha, desenho com modelo, com suporte a partir de revista, pode passar. Aqui eu também tenho desenhos que as professoras fizeram a partir de obras de arte, releituras, né, elas pintaram quadros, pintaram a parede da escola, trabalharam com desenhos a partir de formas geométricas, pode passar. E aqui, elas com desenhos nos quais as crianças fizessem atividades conjuntas. Então, a gente tem, do lado direito, 3 exemplos de atividades que as crianças fizeram coletivamente, né? A gente tem um desenho que as crianças cada criança foi acrescentando um elemento. A gente tem uma atividade do meio ambiente, que as crianças foram construindo as formas, e essa atividade de embaixo, as crianças fizeram os desenhos e depois elas foram, a professora trabalhou gráfico com as crianças a partir dos conteúdos cor, forma e quantidade. Pode passar. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. A professora Elisa vai falar um pouquinho mais e depois a gente pode conversar um pouquinho no final sobre essa experiência. Tá bom? Se você quiser continuar a sua fala, professora. Bom, então, Cris, primeiro, assim, já tinha visto os slides, né, mas a gente sempre então, já tinha visto que tinham ficado ótimos, mas é claro que à medida que você vai falando, é que vai mostrando, né, assim, que coisa importante, né, que elaboração, que síntese teórica importante que você conseguiu fazer. Acho que destacar uma coisa muito importante, né, que é o fato de que a gente observa nesses últimos desenhos o uso, ao mesmo tempo, da modelagem, do desenho, da montagem, né, assim, da construção, que, afinal de contas, como eu lembrei aqui, todos eles são atividades acessórias, né, na criança pré-escolar. Então, assim, muito importante como é que a gente pode, de fato, né, ir juntando esse conhecimento teórico e articulando aí, né, no modo como a gente organiza o trabalho educativo com a criança, né. E aí, então, vou avançar com vocês, pessoal, agora, assim, pensando muito mais na criança pré-escolar, né, assim, porque acho que retomar aquilo que eu falei para vocês, assim como a criança evolui no desenho, né, tem um momento em que ela precisa dar, portanto, esse salto, né, que a Cris já foi mostrando, em que medida a criança organiza a estrutura do desenho, né, ela percebe, portanto, a necessidade, né, de dar autoria para aquela produção. E aí é importante lembrar, pessoal, que também a gente chama essas atividades de atividades produtivas, né, elas são acessórias do desenvolvimento, mas a gente chama também de atividades produtivas. E por que elas são produtivas? Porque elas resultam em um produto, né? Quando a criança faz um desenho, no final a gente tem um produto. Quando ela faz uma modelagem, no final a gente tem um produto, né? Quando ela faz um recorte e colagem, a gente tem um produto. Então, esse aspecto é importante. Mas o mais importante, né, delas serem atividades produtivas é justamente o fato de que é a partir delas que se consolidam as principais apropriações da criança nesse momento, né? Então, no sentido de que elas, então, resultam também em um produto do ponto de vista do desenvolvimento psíquico da criança, né? Há uma alteração no modo de funcionamento psíquico dessas crianças. E aí, então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse finalzinho, são 2 ou 3 slides, pessoal, assim,
é isso, né? Então, como é que, se a gente pensa principalmente, então, na criança da quinta etapa, como é que a gente pode também, então, ir intercalando atividades que vão ajudando a criança nessa percepção da relação do desenho com a escrita, para além de todos os exemplos que a Cris já nos deu aqui, né? Então, assim, pensando numa situação prática, né, a gente poderia, então, pensar como está aqui nesse slide. Qual seria o conteúdo, então, dos próximos slides que eu vou mostrar para vocês? A escrita, né? A escrita é o conteúdo que eu vou, então, tentar demonstrar. Quais são os meios, né, ou as formas? Então, fazendo a mesma coisa que a Cris fez, né? Quer dizer, entendendo que, a depender da atividade principal, que é central, então, para a criança nesse desenvolvimento, é que a gente deve organizar como essas atividades serão, então, desenvolvidas, tá, pessoal? E por que isso é importante, né? Assim, porque o Elkonin, quando vai estudar a periodização do desenvolvimento, ele vai dizer, por que é importante a gente entender a atividade guia em cada desenvolvimento, em cada época do desenvolvimento? Ele vai dizer, isso é importante porque para nós está claro que que o ensino é determinante no processo de desenvolvimento da criança. Portanto, é natural que o ensino se organize tendo como referência a atividade guia que é própria do desenvolvimento da criança naquele momento, né? Então, acho que isso justifica por que a gente está, né, insistindo nessa questão de que a atividade guia da criança seja um elemento organizador do ensino, tá? Então, no exemplo que eu vou dar aqui para vocês, né, então, assim, no jogo de papel, né? Como é que a gente poderia, então, trabalhar a escrita nos jogos de papéis, ou no desenho, ou num outro exemplo que seria de construção e modelagem, né? Então, pensando na atividade principal e também pensando nas atividades acessórias, né? Desenho, construção e modelagem. Então, por exemplo, nos jogos de papéis, é muito importante que a gente reproduza com eles, né, atividades da vida do adulto, porque, afinal de contas, o conteúdo da atividade de jogo de papel são as ações dos adultos, né? Assim, se a gente for pensar assim, qual é o objetivo do jogo de papel? Quando a criança brinca de jogo de papel, qual é o objetivo? O objetivo é desempenhar um papel, é reproduzir um papel social. E qual é o conteúdo do jogo de papel? É a reprodução das atividades humanas na sua forma mais desenvolvida, que é o trabalho, certo? Então, é muito importante que a gente reproduza atividades do mundo adulto com eles que impliquem no uso deliberado da escrita, como, por exemplo, brincadeiras em que as crianças tenham que preencher agendas, brincadeiras em que as crianças tenham que fazer pequenos relatórios, brincadeiras em que elas manipulem e tenham que produzir cartões de marcação de horário, né? Marcação de esse exemplo que a Cris dá, né, das ovelhas que saem, das ovelhas que voltam, né, situações de jogos de papéis em que as crianças tenham que escrever pequenos anúncios. Se a gente parar para olhar para a profissão, se a gente parar para olhar para o trabalho do adulto, a gente vai ver que são raríssimas as profissões que não implicam no uso direto da escrita. Quase todas as profissões, quase todas as nossas ações, elas exigem, né, o uso da escrita como forma de materializar o resultado da nossa atividade, o resultado da nossa ação. Então, é muito importante que a gente privilegie, né, enredos de jogos de papéis que a criança necessariamente terá que escrever, né, que ela terá que registrar. No desenho, né, então eu proponho que sejam desenhos que representem aspectos específicos de uma dada realidade ou orações, oportunizando o aparecimento dos pictogramas. Então vou pedir para o Adolfo andar um slide, depois a gente volta, por favor. Então veja, pessoal, aqui tem um exemplo, né, que eu acho que é um exemplo, né? Poderiam ser outros, e as imagens também poderiam ser outras, mas eu tentei trazer desenhos feitos por crianças, para provar que, de fato, as crianças dão conta de fazer, né? Então, desenhos que, apesar de representar aspectos específicos da realidade, vão permitindo à criança trazer o desenho como um pictograma, né? E o que significa um pictograma? O pictograma é um desenho, mas não é um desenho simplesmente, né? O pictograma é um equivalente à palavra, ou seja, é um desenho que está posto naquele contexto não mais para representar o objeto mesmo, mas para representar uma ideia, né? Como se fosse
ocupando o lugar que no futuro será, portanto, da palavra, né? Então, é comum que a gente veja algumas crianças que já sabem escrever algumas palavras, e aí tem uma palavra que ela não sabe, e aí ela usa ou número, ou cor, ou forma, ou algum outro desenho para representar aquela palavra que ela ainda não sabe escrever, né? Então, isso aparece. Então, o sentido de pictograma é esse, né? É um equivalente da palavra, porque então, quando a criança desenha, ela não está mais necessariamente desenhando o objeto mesmo, mas ela está usando aquele desenho para representar uma ideia, né? Nesse caso aqui, eu diria que é uma primeira atividade. O desenho ainda guarda bastante relação com aquilo que a gente quer mesmo representar, né? Mas veja que então a gente pode propor para a criança escrever uma frase a partir do desenho, né? Nesse caso aqui, o que vocês acham que eu tentei escrever? Vamos lá, quem se arrisca? Quem se arrisca? É uma frase. Pode pôr no chat ou abrir o microfone, pessoal, se quiser. Estou vendo pássaro no lago. Mas é uma sequência, é uma frase, tá? Você tem que começar pelo primeiro desenho e tentar imaginar o que eu tentei construir aí com eles. A menina viu o pato no lago? Mas entre o pato e os olhos tem o quê? Menina olha 3 patos no lago. Isso, poderia ser, né? Eu pensei, a menina viu 3 patos no lago, né? Então, veja, o que a gente tem aqui, né? Desenhos infantis. As crianças são capazes de desenhar esses desenhos que estão aqui, né? Desde que a gente vá ajudando eles a organizar isso. Olha, vamos escrever uma frase, né? Mas como a gente ainda não sabe escrever todas as palavras, como é que a gente pode construir isso a partir do que a gente já sabe fazer, que é desenhar, né? Então, toda criança dá conta de desenhar né, o próprio corpo, desenhar os olhos, e aí eu representei 3 desse jeito aqui, mas a gente poderia representar 3 das mais diferentes formas possíveis, né? E aí, então, o pato e o lago, que também poderia ser desenhado pela criança. Não achei nenhum desenho de criança, então acabei tendo que pegar um aí da internet, né? Então, veja, pessoal, o que a gente vai mostrando para a criança aqui? Olha, tá vendo? No seu conjunto, né, na sua complexidade, a união desses elementos nos levam a uma ideia ou a um conjunto de ideias, né? Então, isso é muito importante, sem esquecer do fato que a Cris já nos lembra, né, que o homem também começa desenhando, né? E depois é que ele vai passando do desenho para a escrita, né? Então, é importante que a criança reproduza, né? Estava falando isso com a Cris. A criança não repete a história dos homens, a criança reproduz a história humana, né? E aí, como é que a gente sabe que a criança reproduz? Que quando a gente dá o modelo, ou quando a gente vai combinando com eles, né? De que forma a gente vai representar o 3, de que forma a gente vai representar o pato, né? Quando a gente vai combinando isso com eles, nós estamos fazendo aquilo que a Cris disse, nós estamos dando modelo para a criança, né? E aí a gente pode pensar, mas aí a gente não fica, então, né? Como é que fica a criatividade da criança? Como é que fica a liberdade dela? Como a Cris já nos lembrou. O Elcone nos deixa claro que a criança começa a sua atividade a partir daquilo que ela conhece sobre a ação do outro. Ela faz apoiada na ação do adulto. Entretanto, à medida em que ela faz, ela vai tomando consciência das suas próprias ações e das suas próprias operações. E é por isso que, no final, o desenho dela é diferente do desenho do professor, né? Porque, então, a criança se apoia no modelo que o professor está dando, né? Na ação que o professor está mostrando, mas ao produzir por si mesma as suas próprias ações e operações na tarefa, né? Ela vai tomando consciência dessas ações e no final o que a gente tem é um produto que não é igual ao produto que foi dado como referência, né? Então essa é uma preocupação que a gente não precisa ter. Aliás, muito pelo contrário, se a criança não tem um modelo, ela fica impedida de produzir um processo de tomada de consciência das suas próprias ações, né? Então isso é muito importante. Agora, Adolfo, vou pedir para você voltar, então, bem rapidinho no slide anterior, no anterior, por favor. Isso. Então, agora eu vou dar exemplos, né, de como é que a gente pode fazer algo semelhante na construção ou na modelagem, né? Então,
partindo do princípio, né, de que o caráter da escrita é coletivo, a escrita foi criada pelo conjunto dos homens, né, assim como as demais atividades que, então, são desenvolvidas historicamente pelo homem. Então, como é que a gente trabalharia com eles, né, a reprodução de pictogramas ancestrais? Pode passar, então, agora, Adolfo. Então, agora, passa 2, por favor. Isso, né? Pensei ontem isso daqui, tá, pessoal? Mais uma vez, assim, podiam ser outros símbolos, usei aqueles que a gente consegue pegar ali no documento do Word mesmo, né? Mas a gente pode ir pensando também com eles, né? Como é que a gente vai, então, né, introduzindo, afinal, que são símbolos, né? São signos, representam alguma coisa, no sentido de ir construindo um conjunto de ideias, né? De como é que as ideias vão se organizando, né? Aí eu já estou perguntando aí, já tem gente tentando responder aí. Tá, é do anterior, né? A menina vê 3 patos na lagoa. Aqui também, ó. Aqui também, se eu disser para vocês que esse O com um acentinho circunflexo na cabeça é vovô, o que dá para deduzir da primeira sequência de signos aí? Vovô ama música. Isso, vovô ama música, né? E da segunda, se eu disser que aqui, onde está o O com esses 2 tracinhos na cabeça, é vovó, o que dá para deduzir? Vovó tem 4 dinheiros, sei lá, 4 Eu usei o reais. símbolo do dinheiro aí para representar comprou, né? Talvez não seja... Porque é claro que isso aqui tem que ir sendo combinado com eles, né, pessoal? Assim, então, por exemplo, toda vez que a gente for representar o vovô, quando a gente for construir essas frases, a gente vai usar esse O com o acento, com o chapéu na cabeça, né? Quer dizer, a gente deve sempre considerar que para essa criança, que a principal representação ainda é o desenho, ela ainda é muito importante que ela perceba que existem elementos que são próprios daquilo que ela está representando pelo pictograma, né? Então, é claro que a gente tem que ir combinando isso com eles, né? Isso mesmo. Então, a vovó comprou 4 árvores, né? Foi isso mesmo que eu pensei. A de baixo, que começa com um C, que tem um circunflexo. Se eu disser que é um caçador, o que dá para deduzir? Depois. Caçador. Alguma coisa de caçador pegou o leão? Flechou. A ideia é essa, né? O caçador Leão. atirou 2 flechas no leão, né? Leão. Então, assim, que é o que eu achei mais parecido aqui, né? E a próxima, se eu disser que o R com uma coroa na cabeça é de um rei, o que dá para deduzir? Um rei tem uma espada? O rei tem uma espada, né? Então, veja, pessoal, que o que a gente faz aqui, né? Olha, a gente vai juntando letras que tem mesmo nas palavras que a criança está representando, né? Com pictogramas, alguns muito explícitos, outros muito abstratos. Então, é importante que a gente vá dosando isso, né? Porque se for muito abstrato, fica difícil essa compreensão para as crianças. Mas eu não tenho a menor dúvida. Desde que trabalhado desse jeito, quando vocês mostrarem isso daqui para as crianças, dias depois, e perguntar o que a gente escreveu quando fez isso, eles serão capazes de responder, né? Porque eles estarão olhando não para uma frase, no sentido de que eles não vão olhar para uma sequência de palavras, mas eles vão olhar para uma sequência de signos. E, afinal de contas, as palavras são signos, assim como cada um desses elementos aqui também são signos, ou seja, não representam a coisa mesmo, representam uma ideia, representam um conceito, né? O R com o chapeuzinho na cabeça não é um desenho de um rei, é um signo que aqui corresponde a um rei, né? Esse desenho que vocês rapidamente acharam que era um leão, né? Eu confesso que quando eu pus, pensei que fosse um macaco. Mas, enfim, né? Quando a criança olha, não é? Ela não está vendo um leão aqui, ela não está vendo um macaco aqui. Esse signo é que reproduz, é que remete a criança a uma ideia, né? Então tá, por último, o último. Pode passar, Adolfo, por favor. E aqui chegamos, né, ao que também é muito importante para a gente pensar no trabalho com a criança, que é, assim como a linguagem, assim como a fala oral, né,
ela caminha para um processo de generalização, ou seja, a criança inclui os objetos dentro de categorias, o desenvolvimento das palavras e, portanto, a fase que antecede o desenvolvimento das palavras, também precisa levar em consideração essa ideia de categorização, né? De categoria, de que, então, por exemplo, e aí agora aqui estou pensando na modelagem, por exemplo, né? Olha, veja como que a gente pode construir com a criança essas ideias, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma chuva feita por criança, né? Uma modelagem de massinha. E aqui nós temos três pictogramas japoneses, né? Esse que representa a água, o outro que representa muita água, dilúvio, inundação, né? E que relação isso pode ter com o barco, né? Então, como é que a gente ajuda a criança a construir uma história, né? Era um dia que fazia muita chuva, que começou a cair as pequenas gotas de água, e essa água foi se intensificando, se transformou em um dilúvio, né? E o marinheiro do barco, enfim. Então, como é que a gente vai, então, ajudando a criança a construir uma narrativa, né? Que pode se dar sequenciada a partir da modelagem de pictogramas, né? E aí lembrar que a gente pode fazer isso coletivamente, né? Cada criança faz uma parte desse pictograma, né? Os pictogramas japoneses são fáceis de fazer, né? São, na verdade, cobrinhas que as crianças fazem com muita facilidade, com a massinha, né? E como é que, então, a gente vai construindo uma narrativa? E veja, aqui nós estamos falando do exato momento de transição do desenho de um pictograma, não é, para a escrita, porque esses pictogramas guardam uma semelhança externa muito grande com a escrita, não é? E do ponto de vista do significado, eles têm uma relação completa, né? A escrita representa uma ideia e os pictogramas também, né? Então, são ideias que a gente pode ir desenvolvendo, que são fáceis de fazer com as crianças, né? E que a gente garante, então, aquilo que eu disse no início, né? O que a gente considera aí um salto abstrativo muito importante para que a criança entenda, né? Então, entenda mais uma vez, pessoal, aquilo que eu deixei para falar com vocês no final, né? Que é assim, o desenho é um símbolo de primeiro grau. Isso é muito importante para vocês não se esquecerem, né? O desenho é uma simbologia, quando a criança está desenhando, ela está representando, ela está simbolizando, mas ele é uma simbologia de primeiro grau, ou seja, a criança desenha o objeto, né? Ela desenha, a estrutura do desenho, portanto, se dá numa relação direta entre a representação gráfica que a criança faz e o conteúdo que ela captura sensorialmente dos objetos que ela vai representar. Isso é o que define a estrutura do desenho, né? A criança desenha o que ela sabe. Já a escrita, né? A escrita é uma simbologia de segundo grau. O que isso significa? A escrita não representa o objeto, né? A escrita representa aquilo que a palavra designa, né? E a palavra designa um conceito, ela designa uma ideia. Então, se nós olharmos para esse último exemplo que eu dou aqui para vocês, a gente vai ver que estamos falando, então, da modelagem como atividade acessória, né? Como atividade produtiva na criança pré-escolar e que vai mostrando para a criança como é que a gente evolui, né? De formas que têm uma relação direta com aquilo que nós queremos representar para formas que vão adquirindo uma relação indireta, né? Ou seja, quando a gente modela esse pictograma do barco aqui, né? Não é necessariamente um desenho e ainda também não é a escrita, mas do ponto de vista simbólico, ele está remetendo a uma ideia, remetendo a um conceito, né? Então, acho que era isso, né, Cris? Acho que tem mais um, né, Cris, para se despedir. Vamos lá. Só uma consideração, né? Na escola, muitas vezes, o desenho é colocado como uma ação para passar o tempo ou conclusão de outra atividade. No entanto, ele precisa ser compreendido e ensinado também como um conteúdo em si, né? Mas por quê? Porque ele produz, dentre outras coisas, desenvolvimento, funções psíquicas superiores, controle de conduta, criatividade, imaginação, organização do pensamento, etc. Nesse sentido, o desenho, né, precisa ser tarefa da escola,
promovê-lo como uma atividade humana idealizada, consciente e adequada a um fim. Pode passar. E aí eu trouxe uma frase do José Saramago, que eu gosto muito desse autor português, que ele diz: se podes olhar, vê; se podes ver, repara. Então, eu tive a oportunidade de olhar a educação escolar através de uma outra perspectiva, né? Então, a partir disso, a partir do momento que eu tive a oportunidade de olhar, eu comecei a reparar. E eu acho que essa é a função do professor. Não fazer com que a criança só olhe, né, para esses conteúdos, mas com que ela repara, que ela perceba, que ela sinta cada um deles. É isso. Queria agradecer pela oportunidade, pelo tempo, né, que vocês disponibilizaram para nos ouvir, e dizer que estar aqui é importante porque eu acho que abre uma porta para que futuramente, né, outros professores da rede também possam estar mostrando seus trabalhos. Há professores da rede que terminaram o mestrado, que estão fazendo pesquisas. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, acho que é um caminho para que outras pessoas possam estar aqui falando sobre a sua prática, sobre o que desenvolve, né, na escola, para que a gente possa partilhar, compartilhar e sempre aprender. É isso, eu queria agradecer também a Patrícia e a professora Elisa por ter feito essa belíssima fala hoje aqui comigo. Bom, eu também agradeço e eu quero dizer que a intenção sempre foi essa mesmo, de chamar pessoas, até quando você veio dar o curso, outras pessoas também deram cursos muito bons, que eram pessoas da rede, inclusive acho que a Edileia, que está até aqui também, ela deu esse curso e ela vai ter uma fala aqui na atividade semana que vem com a professora Paula Ramos também. Então, assim, a intenção é isso mesmo, é para que nós possamos trazer cada vez mais... Pessoal, tem microfone aberto. Cada vez mais vocês, né, que estão e que mostrem essas práticas mais, né, contextualizadas, porque sai da escola e eu acho que é para isso que a gente está aqui. Não é questão de receita, como a Cris falou, né, mas é questão de trazer as possibilidades que a gente tem de fazer essa relação entre teoria e prática, que a gente sabe que tem, né, sempre teve. Eu queria agora, a gente está em cima, até passou um pouquinho da hora, mas eu estou vendo que tem a Luciana Serra com a mãozinha levantada, não sei se foi sem querer ou se você quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, Luciana, que é para mim que você está com a mão levantada. Luciana? Bom, então, se ela não vai falar, Gisele Aparecida, quer falar alguma coisa? Só abrir até o microfone aí. Não, é que eu fiz o curso com a Cris, né, Cris? E eu acho que na época eu já até te elogiei. E assim, o que eu gosto da Cris, que ela é uma menina assim muito fofa, né? Ela é humilde, né? E a gente fez o curso assim, fazendo uma troca mesmo de experiência, né? Ela por ter um estudo a mais do que eu, no caso, o mestrado, né? Ela contribuiu mais comigo, que eu só tenho a pós, tudo. Mas assim, a Cris, ela é uma pessoa que ela, além de ter um estudo a mais, ela traz a prática para a gente também integrada, e assim, o jeito que ela coordena o curso é muito satisfatório, a gente, tipo assim, se identifica, né? A gente fica fazendo aquela troca mesmo de profissional, né? Então, eu só queria dar o parabéns, que ela é uma menina, assim, muito humilde, muito simples, e que a gente se identifica muito fazendo o curso com ela. Foi um curso que agregou muito mais, na época eu estava com a quarta etapa, era meu primeiro ano com a quarta etapa, que o foco é o desenho, né? Então, a gente foi indagando elas em algumas coisas e ela foi trazendo todas as soluções para a gente, assim, abriu muito leque. E eu queria dar parabéns. A Elisa, lógico, maravilhosa, sem comentários, né? Mas, assim, a Cris, ela é uma menina, assim, que merece mesmo estar fazendo vários cursos, principalmente pela humildade que ela tem e a sinceridade que ela traz no coração em dar curso para a gente. Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tem muitos elogios no chat, não sei se vocês estão conseguindo ver por aí. Amando, excelente, que superou expectativas. Agradecendo a Elisa também,
que é desenvolvimento ímpar. Eu acho que é isso que é válido, né? Eu sempre pensei nisso, esse momento até de troca e de escuta também, né? Porque eu acho que a formação que traz pessoas da escola é uma certa escuta de quem está lá, né, no dia a dia. Eu acho que a gente faz muito bem em trazer pessoas que estão no cotidiano, eu acho que isso faz um bem danado para todos, né, e para todas. E eu já fico o convite, Cris, talvez do ano que vem, não sei se eu vou estar aqui ainda, né, mas enfim, da gente tentar fazer alguma coisa juntas, né, promover dentro da sua agenda aí, o que for possível, alguma atividade junto com o pessoal aqui. Não sei se você topa. Estou sempre à disposição. Tá bom? Mas foi muito bom mesmo, obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma coisa, senão a gente se despede aqui. Em nome da Clélia também agradeço a todos e todas presentes, de modo especial vocês duas, Cris e Elisa, tão queridas por nós. Beijão, Bom, gente. Então, também, tá. Deixa eu me despedir, então, Paty, dizer que também foi uma satisfação, né? Eu e a Cris, né, temos estado próximas já há um tempo, né, Cris? E acho que, assim, lembrar que, acho que, né, aproveitar a fala aí da colega que, né, que falou da importância que a rede valorize os profissionais que ela mesma tem, né? E eu queria reforçar da importância que vocês, né, invistam também em novos estudos, em outros momentos, né, da formação de vocês. Estou vendo a Gislaine aqui, fiquei feliz de te ver, Gi. Porque é isso, né, pessoal? Assim, a nossa tarefa, por mais que o dia a dia faça parecer que a nossa tarefa é pouco relevante, ela não é pouco relevante, né? Mundialmente, nós temos pesquisas reafirmando o quanto os primeiros anos de vida de uma criança são determinantes para a vida toda dela, né? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho da forma mais consciente, da forma mais responsável possível, porque, afinal de contas, estamos falando da vida dessas crianças, né? De uma vida que eu acho que, inclusive, a gente cuida de uma parte que é mais valorosa, que é a parte psicológica, né? Porque hoje em dia, garantir a sobrevivência biológica de uma criança não é mais tão difícil, né? Nós já não vivemos num período de tanta miséria absoluta em que as crianças morriam diariamente de fome. Hoje em dia, o que a gente mais precisa é garantir que elas tenham um desenvolvimento pleno, né? De que as suas máximas possibilidades de desenvolvimento possam ser asseguradas. E na nossa sociedade, é a escola que faz isso, né? Nós lutamos tanto, né? Assim, foi preciso tantas lutas para a gente garantir que a educação infantil fosse a primeira etapa da educação básica, que ela tivesse um caráter educativo. Agora nós precisamos manter, né? Precisamos manter, mostrando que aquilo que nós fazemos é fundado cientificamente, né? Que o que a gente faz não é com base no achismo, mas é com base naquilo que a gente vai estudando e vai aperfeiçoando, né? Então, dizer que foi uma satisfação reencontrar vocês e pedir que mantenham viva aí a chama, né, do compromisso que é de todos nós com a educação das crianças, especialmente das crianças que são filhas da classe trabalhadora, que são as crianças com as quais vocês trabalham, né? Um beijo, obrigada. Tchau, gente. Então, obrigada. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau. Obrigada.